E aí? Vamos tretar? Não, vamos tretar não. Vamos tretar não. Aqui não é lugar de tretar. Aqui é lugar de pensar. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui mais, digamos, filosófico, sobre as últimas polêmicas aí que estão acontecendo e vamos tentar pensar um pouquinho mais no porquê das coisas. Vamos falar de algumas coisas técnicas e outras mais assim racionais, né? Porque eu acho que é isso que está precisando. Aqui é difícil às vezes você falar sobre aviação sem falar em certos comportamentos que nos assolam, né? Nesses tempos tão sombrios. Então vamos lá, não é nada muito pesado, vamos só raciocinar um pouquinho e pensar nos últimos acontecimentos em redes sociais e tudo mais. Bom, primeiramente, antes de a gente analisar essas coisas de forma mais fria e assim, com mais consciência situacional, né? Consciência situacional é um termo bem aeronáutico, né? Consciência situacional é aquilo que a gente tem quando a gente está voando. A gente tem que se ater às coisas reais. E nós vamos tentar fazer isso aqui. Pessoalmente, eu, aqui, Beto Arcaro, eu me sinto muito mal com esse fechamento dos aeroportos. Claro, a gente é apaixonado por aviação, a gente tem que se sentir mal mesmo. Isso é muito triste, constata uma realidade muito triste que a gente às vezes não admite e a gente fica reagindo, né? A gente fica xingando, esperneando, batendo a cabeça na parede. O que não digo que vai resolver, mas o que é uma atitude mais assertiva? É a gente entender o seguinte. Mais ou menos uma semana atrás aí eu vi um vídeo do prefeito de Belo Horizonte dando uma boa notícia, que seria o fechamento do aeroporto do Carlos Prates. Como é que isso pode ser uma boa notícia? Né? Não é uma péssima notícia, é uma notícia horrível para a gente, que é da aviação geral, da aviação executiva, e trabalha com aviação já há bastante tempo, e a gente já viu isso acontecer antes. Né? Vamos dizer uma coisa, nesse vídeo o prefeito de BH estava falando o seguinte, que era uma boa notícia, porque toda aquela área ia ser, obviamente, liberada da aviação aeroclube, escolas de aviação e hangares e aviação executiva que existe ali, oficinas de manutenção, tudo aquilo ia ser extinto e ali ele iria construir casas populares. Pessoal, vamos ser bem assim real, né? Vamos ser bem realista. O que dá mais voto para um político no Brasil? Aviação geral, aviação executiva, oficinas de manutenção, aeroclube, defender o aeroclube, defender o aeroporto. O que dá mais voto? Tudo isso que eu falei ou casa popular? E nós vivemos num país pobre, né? Essa pobreza gerou uma dependência nesse país do Estado, né? Que sempre resolve isso dando casas populares para os pobres. Nunca resolve isso dando educação, capacitação, fazendo com que essas pessoas encontrem meios de sair da pobreza, né? Enriqueçam e não precisem de casas populares. Né? Mas aí é outra história, esse buraco é muito mais embaixo e a gente aqui não quer entrar nesse mérito, mas vamos ser bem, né, bem
realista. O que dá mais voto para um político? E isso eu estou falando sem ideologia envolvida, tá? O que é que dá mais voto para um político? É óbvio que são as casas populares. Aí o que os políticos fazem para acabar de matar aquele aeroporto? Os políticos eles fazem um munducão, eles incitam aquelas pessoas que moram ao redor daquele aeroporto. Isso aí é um erro histórico, né? A gente sabe disso. Deixaram com que essas pessoas habitassem, deixaram de forma irresponsável com que essas pessoas habitassem ali ao redor daquele aeroporto, né? Criassem comércios, empresas ali ao redor. Então eles colocam na cabeça dessas pessoas que você vai morrer por morar ao lado daquele aeroporto com um avião espetado em cima da tua casa, do teu local de trabalho, do teu comércio, da tua empresa, né? Então essa é a receita para matar o aeroporto. É óbvio que a Casa Popular dá muito mais voto do que a aviação. A aviação no Brasil é tratada como coisa de rico, né? E quanto mais ela é tratada como coisa de rico, mais ela realmente se transforma em coisa de rico. E podem contar, o problema lá com o aeroporto, o Aeroclube de Pirassununga, é exatamente o mesmo. O problema com o Campo de Marte é exatamente o mesmo. Enfim, essa história vai se repetindo. O que dá para a gente fazer com relação a isso? No meu entender, não dá para fazer nada. A gente fica reagindo, a gente fica, como eu já disse, xingando, gritando, esperneando, mas não dá para fazer nada. Dá para fazer alguma coisa daqui para frente, né? E o problema não é fácil de resolver. Se alguém disser que é fácil, tá mentindo. Vai ver outro político aí, com ideias populistas, né? Dessa vez com a aviação, vai ver que ele vai conseguir alguns votinhos ali com a aviação, né? Ah, mas e os aeroclubes? Os tradicionais aeroclubes, os históricos aeroclubes contidos nesses aeroportos que vão fechar. Bom, acho que aeroclube nos últimos 20 anos eles deixaram esse jeito de ser de aeroclube e se transformaram em escolas de aviação para se sustentar, né? Por que isso aconteceu? Bom, lá em 1930, a gente sabe, a gente teve um ditador aqui que se chamava Getúlio Vargas, né? Teve um senador ali do período getulista, né? O incrível Assis Chateaubriand, né? O Chateau. Chateau ele era dono de um império de mídia, ele é considerado o cidadão Kane brasileiro. Ele tinha uma influência muito grande no governo, no Estado, e no chamado Estado Novo, né? Ele, assim, como um cara bastante antenado e tal, ele falou, nossa, a aviação vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, do porvir, né? Aquela história sempre do porvir, né? Porque aqui no Brasil é sempre o porvir, mas nunca acontece o porvir, né? E aí ele resolveu que ele ia criar uma lei Assis Chateaubriand, de subsídio, de apoio governamental para os aeroclubes, né? E tudo ótimo, concordo com ele. A aviação seria a grande coisa do século XX. Grande parte do desenvolvimento que nós tivemos no século XX veio pela melhoria dos meios de comunicação e transporte, e a aviação teve uma participação muito grande disso. E tinha que ter. Enfim, ele resolveu subsidiar os aeroclubes, né? Só que, como todo subsídio governamental aqui no Brasil, os aeroclubes foram subsidiados enquanto eles tinham alguma importância política. E a gente volta naquilo que eu acabei de falar aqui. O que tinha importância política, o que dá voto, né? Então, lá nos anos 30, anos 40,
o que dava voto era a aviação, era pelo menos o populismo em torno da aviação. Esse subsídio governamental acho que veio até ali meados dos anos 90, né? Anos 90. E acabou. E a gente ficou com um monte de aeronaves que eram do DAC, nos aeroclubes, que já estavam em petição de miséria. O que aconteceu? Os aeroclubes tiveram que se transformar em escolas, e, e aí também eles não conseguem, porque não tem aeronaves, porque é caro, e o aeroclube tem no estatuto que ele não pode ter fins lucrativos, né? Como é que funciona, né? Alguma coisa funciona em aviação sem fins lucrativos? Nada, né? Vamos ser prático aqui. Então, problemas com corrupção, o aeroclube virou meio de vida para muita gente. Isso a gente não pode negar. Tá? Então, o modelo de aeroclube, um modelo falido, ele funcionou relativamente bem enquanto era subsidiado pelo Estado. Mas o Estado, a hora que deixa de ser interessante para ele, ele tira o subsídio e já era. Você não está preparado para voar com as próprias asas. Né? E não estavam mesmo. Tentaram se transformar em escolas. Alguns até funcionam bem, não vou negar, existem, não estou generalizando, tá? Mas, enfim, é um modelo falido. Eu acho que os aeroclubes eles tinham que, de alguma forma, se transformar em escolas de aviação. Né? Nos últimos 15 anos aí, a gente tem visto o aparecimento de escolas de aviação, modelo de escola. A escola tem que dar lucro. Tem que dar lucro, senão não vira, né? Não vira. A escola é um negócio, né? Aí gerou um outro problema também, mas depois a gente, acho que isso aí merece um vídeo só sobre isso, né? Como é que foi lá? A gente gosta de comparar sempre, né, com o pessoal lá das terras da FAA, né? Dos ares da FAA. Como é que a aviação se desenvolveu lá nos Estados Unidos, esse modelo de escola de aviação, sei lá o que. Tem aeroclube nos Estados Unidos? Tem. São clubes mesmo. São clubes, os sócios pagam, compram os aviões e você vai lá, aluga um avião e voa. É um clubinho. Né? Você marca uma hora, você pode viajar com um avião do aeroclube. Como, de certa forma, era aqui no Brasil, né? Foi durante o tempo, pelo menos na minha época de aeroclube era assim. Eu podia ir lá e voar o avião do aeroclube com a minha família e tal. Esse negócio acabou também, virou pura escola. Hoje o avião, o aeroclube só tem aeronave de instrução, né? Não tem aeronave para sócio. Mas nos Estados Unidos, o cara lá nos anos 30, até nos anos 20, eu acho, depois da Primeira Guerra Mundial, né? O cara comprava ali um biplano Jenny, o Curtiss Jenny, né? Que é um avião lindo para instrução e para instrução básica, né? E construía ali uma cabaninha, né, de madeira e tal, botava uma plaquinha do lado ou em cima, né? Flight instructor, come fly with us, né? E aquilo virava um negócio. E o cara tinha que manter aquele avião voando. E para isso ele tinha que ser um bom instrutor. O cara montava uma barraquinha ali do lado, ele não era um bom instrutor, ele não prosperava. Quem prosperava eram os melhores, né? Enfim, isso se integrou de alguma forma na cultura norte-americana e é por isso que os Estados Unidos têm uma cultura aeronáutica fantástica. Quem é que tem cultura aeronáutica no Brasil? Quem é ligado à aviação. O leigo tem cultura aeronáutica no Brasil? Não tem. Essa foi a diferença no desenvolvimento. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a aviação deu uma popularizada no Brasil, não tem como negar, né? Mas assim, sempre foi coisa de rico, nunca foi coisa simples, elitizou-se a aviação aqui no Brasil e sempre com apoio do Estado. Problemas tristes, problemas que nos deixam extremamente preocupados. E são problemas históricos, são problemas que não dá para fazer mais nada. Existe todo um mecanismo que foi criado para que a aviação brasileira se transformasse nessa coisa
que você ama ou odeia, nessa coisa bagunçada, essa troca de reações, né? Reage dali, alguém faz alguma coisa que não é legal para que o outro lado reaja e ninguém nunca apresentou uma solução enquanto foi tempo, né? O que dá para fazer? Dá para fazer é mudar isso daqui para frente, né? A gente tem visto algumas coisas nesse sentido, a gente tem visto algumas coisas bastante louváveis, né? Mas a gente vê que os influencers, quer dizer influencer, né? Influencer é alguém que consegue influenciar, né? Não é isso? Eles não estão influenciando de uma forma legal, tá? Não de uma forma próspera. Acho que se você influencia, você primeiro você tem que informar, né? Para influenciar você tem que argumentar e essa informação que você passa, ela tem que ser assertiva. Porque como é que você vai criar uma cultura aeronáutica com coisas erradas, com informação errada, com coisa que não existe, né? Então não dá para você melhorar o ambiente, resolver o problema, já que você é influencer. Vamos lá então para segunda treta, né? Vocês viram esse vídeo, hein? Moçada, eu confesso que eu tinha um diabinho e um anjinho em cima dos meus ombros, me dizendo para mexer com essa treta ou não. Não sei qual dos dois eu ouvi, vocês decidam. O que a gente vê aí é um Seneca 2, com uma razão de subida negativa inabalável, vulgo razão de descida, e tentando chegar ali naquela prainha, buzinha de stall toca, e infelizmente ele não chega na prainha, mas eu não vi aí sinal de monomotor, principalmente no motor esquerdo, como o influencer lá disse. E nós vemos aí a mão da pessoa que estava na direita tremendo, de nervosa, mas não treme tanto quanto a mão que segura o telefone. Aí o piloto explicando para a família o que aconteceu. Temos o motor direito, hélice não embandeirada. Temos a hélice do motor esquerda, aquela que o influencer disse que parou, também não embandeirada. Nós vemos ali nas hélices sinais típicos de motores que bateram com pouca potência. Bom, acho que vocês perceberam que na minha narração ali do vídeo, eu não falei nada além do que eu pude observar. Então, se eu pretendo ser um youtuber, um influencer, talvez seja muita pretensão minha, eu não posso influenciar de uma forma fictícia. Ah, mas o canal do cara lá é só para leigo. Pior ainda, se a gente quer criar uma cultura aeronáutica no Brasil, porque como a gente já discutiu anteriormente, ela não existe, existe só para a gente, né, que gosta de aviação. Se a gente quer criar uma cultura aeronáutica, a gente tem que fazer isso direito. Eu não vi motor esquerdo parado, eu não vi nenhuma hélice embandeirada, enfim, eu não posso inventar, né? Outra coisa, pessoal, bimotores leves são certificados para voarem com um motor só, ou seja, com um motor parado? Sim, eles são. E também, por certificação, eles não são obrigados a conseguirem manter o voo reto nivelado com um motor só. Ou seja, se eu perco um motor lá no meu Seneca, em determinadas condições eu não vou conseguir manter o voo reto nivelado. Ou seja, eu vou perder altura
e muito provavelmente eu vou ter que achar um lugar para pousar. O que acontece no bimotor? Mesmo que ele não consiga manter o voo reto, nivelado, talvez eu consiga achar um lugar melhor para pousar, uma estrada, um terreno plano e livre de obstáculos, ou mesmo talvez eu consiga chegar num aeroporto. E tá aí, ó, um pedaço do manual do Seneca, é um warning, né? Que está dizendo exatamente isso que eu acabei de falar, né? Tá em inglês aqui. Eu não vou traduzir para vocês porque eu quero que vocês, além de aprenderem alguma coisa que está escrito aqui no manual, se está no manual é certificado, né? Então, que também vocês treinem um pouquinho o inglês de vocês. O que é que eu estou fazendo se eu afirmar que bimotores leves não são certificados para voar mono? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma afirmação falsa, errada. Se eu sou um influencer, um youtuber, mesmo que eu esteja falando para leigos, e eu estou falando sobre aviação é uma coisa séria, eu tenho que fornecer informações corretas. Porque senão eu nunca vou trabalhar para a criação de uma cultura aeronáutica melhor. Eu tenho a liberdade de falar bobagem no YouTube? Eu tenho. O que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter responsabilidade. Tudo isso que eu estou falando aqui é baseado no que eu observo. Não é pessoal, sabe? Tem ótimas histórias, conta ótimas histórias, eu gosto das histórias, principalmente as mais antigas, elas remetem a uma melhoria da cultura aeronáutica, realmente, mas assim, se eu não entendo do que eu estou falando, melhor não falar, né? Mas vamos lá para a terceira treta. Na verdade, não é uma treta. No último um mês aí a gente viu alguns acidentes. Acho que foram 2 Cênicas, 3 Cirrus, né? Onde houve disparo de CAPS, né? E todo mundo saiu bem. Alguns acidentes fatais, aquele do helicóptero do R-44 lá em São Paulo. Aquele do Sêneca em Goiânia, dois mortos, né? Teve um com o Diamond, também lá em Goiânia, né? Um DA-62, né? Que infelizmente faleceu uma moça lá. Enfim, houveram alguns acidentes aí, não tão estranhos, né? Esse próprio aí do Sêneca, aí, que pousou lá no Rio, lá, que tentou chegar na prainha, né? Que não voou mono, mas eu também não sei se estava mono, né? Enfim, os acidentes não são tão estranhos, né? Mas as pessoas têm que ter em mente que coincidências acontecem, né? Pode acontecer de no período de um mês você ter 5 acidentes aeronáuticos com aeronave de aviação geral? Pode acontecer. Pode acontecer, pode ser obra do acaso, né? Mas as pessoas já vão buscando explicações, e explicações fáceis, né? Fáceis, porém não muito certeiras, né? Primeira coisa que falaram, tá tendo problema com as velas de ignição. Eu acredito que aqui todo mundo sabe que os aviões têm duplo sistema de ignição. Você tem 2 magnetos em motores, obviamente, ciclo Otto. Aquele caso do Diamond lá, a gente não tem isso, porque aquilo é ciclo diesel, né? Vou imaginar um motor, duplo sistema de ignição via magneto. Você tem um motor de 6 cilindros, você tem 12 velas. Vocês acham que essas velas, nesses acidentes aí, elas foram trocadas recentemente? Todas elas foram trocadas uma hora antes do acidente? Né? Acho que não, né? E pode ser que tenha aeronaves ali que estavam com 300 horas naquelas velas,
que é muito comum de acontecer. Pode ser que tenha aeronave que trocou as velas semana passada, pode ser que tenha uma aeronave que tenha 100 horas naquelas velas, e assim, todas iam dar problema ao mesmo tempo, né? Imagina lá, um monomotor, você vai, por algum motivo, sei lá, o motor está meio cansadão, tal, começa a entrar óleo lá para dentro, e você perde normalmente as velas de baixo, né? Só que aí seria claramente o problema de motor, né? E a gente teria esses sinais de velas sujas de óleo e falhando com uma baita antecedência. Enfim, eu não acredito que o problema seja com as velas. Ali, uma leva de velas com defeito que só daria um problema numa determinada hora. Eu não acho que isso é tecnicamente possível, você perder todas as velas, não conseguir voar, principalmente num bimotor, né? Monomotor, sei lá, existe até a chance, mas você perder todas as velas ao mesmo tempo, ter uma perda de potência repentina grave, eu não imagino que isso possa acontecer, tá? Acho que existe uma possibilidade, existe, mas isso teria acontecido muito mais rapidamente e teria sido uma verdadeira epidemia já de motores parando aí por causa de vela, né? E, enfim, existe uma chance, mas eu acho que é aquelas pós-verdades da internet, né? Pode acontecer? Pode, mas é muito improvável que isso aconteça. Outra coisa que foi dita também, pane seca. Eu acho que pane seca pode explicar alguns acidentes, mas todos eles foram devidos à pane seca. Pane seca tem a ver com aquilo que a gente também já falou, né? Eu já citei nesse vídeo, né? Com consciência situacional, né? Tem a ver com má administração do voo, e, enfim, uma coisa que pode explicar alguns desses acidentes aí. Outra coisa que o grande oráculo da verdade, o WhatsApp, falou, né? Contaminação de combustível. Tá. Nós tivemos um problema sério com contaminação de combustível, com combustível adulterado diferente, né? Fabricado de um jeito diferente, Avgás, né? Há uns 2 anos atrás, e a coisa aconteceu muito rápido. Os problemas começaram a pipocar de forma muito rápida, a coisa ficou óbvia que era um problema com combustível. Eu, na época, vou admitir que, a princípio, eu não acreditei. Porque eu nunca tinha visto isso na minha vida e eu achava que não era possível, mas a gente vive, aqui aprendi mais uma, né? Se existe uma chance de alguma coisa dar errada, isso vai dar errado. Um dia vai acontecer. Aliás, eu não aprendi. Eu devia ter lembrado da lei de Murphy, né? Que essa é a lei de Murphy, né? Existe uma chance de alguma coisa, de dar alguma merda, vai dar, né? Um dia vai dar. E eu aprendi isso com aquela crise do Avgás dos anos ali de 2020, né? 2020. Eu posso dizer que está acontecendo a mesma coisa? Não, não posso dizer, porque acabou de passar um 172 aqui em cima, os aeroportos estão tendo o mesmo movimento, não está aparecendo tanque vazando, aquelas manchas horrorosas de PRC derretido, né, dos tanques integrais, né, O-rings de sistema de injeção, né, tudo derretendo, tudo que era de borracha, aquela gasolina comia, né, aquela gasolina ruim comia. E isso não está acontecendo. Essas aeronaves envolvidas nesses acidentes do último mês, elas foram abastecidas em lugares, nos mais diversos lugares do Brasil. Então, acho que teria sido alguma coisa muito mais generalizada. Como aconteceu em 2020, estaria acontecendo
muito mais, né, do que a gente está vendo acontecer. Na época teve um acidente no campo de Marte, um Baron, né, que teve um monomotor. Me parece que o piloto reportou fogo no motor, eu não vi o relatório final. Acredito que até tenha uma suspeita daquele problema que a gente teve com gasolina problemática naquela época. Acredito que até existe uma chance. Eu realmente não li o relatório final daquele acidente, nem sei se ele saiu. Vou me informar melhor aqui e eu passo para vocês. O avião teve um mono, né? E parece que chegou meio alto, desestabilizado e tal no campo de Marte, tentou arremeter e não deu. Enfim, saídas fáceis, opiniões fáceis, que sempre estão pintando em WhatsApp e o pessoal dá aquilo como verdade absoluta. A verdade absoluta vai ser dada pelo CENIPA, que mesmo assim pode não ser absoluta, porque o CENIPA pode errar na investigação do acidente. Pode acontecer. Eu já vi alguns relatórios do CENIPA com os quais eu não concordei, com os quais que eu acho que eles também deram uma optada por explicar aquilo de uma forma meio fácil. Eu já vi alguns relatórios do CENIPA assim. Bom, a única fonte de investigação de acidente que a gente tem é o CENIPA. O que a gente pode falar aqui é de indícios, né? E uma coisa que eu tenho visto muito, problemas com manutenção. Eu faço manutenção numa oficina que eu confio, né? Eu sei que ela faz manutenção, ela não é gráfica, ela não emite papel, né? Porque tem muita oficina de manutenção aeronáutica que é gráfica. Ela emite papel, não vamos dizer que não existe, vamos ser. Eu tenho visto por aí pessoal vendendo documento de avião para colocar em célula, vendendo célula para colocar em documento, né? E a rastreabilidade desses componentes, como é que fica? Era de outro avião, como é que fica agora, né? Então eu tenho assim algumas dúvidas. Eu não tô dizendo que esses acidentes aconteceram por isso, mas eu acho que esses são os problemas difíceis que a gente tem que resolver. Esse é o lado que a gente tem que atacar e é um lado difícil de atacar. Eu tenho visto, por exemplo, já há bastante tempo, uns 10 anos, extensões de componentes, elas podem ser feitas. Então, por exemplo, eu tenho lá um magneto que tem 2.000 horas de TBO, de tempo para overhaul. Ele vence a cada 10 anos. Venceu por data, eu voei só 500 horas. Né? Esse magneto ele é feito numa inspeção a cada 2 anos e tal. Então eu posso estender esse vencimento por data e o meu magneto ele vira on condition. O que quer dizer on condition? Sob condição. Quer dizer, toda vez que eu parar para uma manutenção, para um CVA, alguma coisa, eu vou ter que ir lá naquele magneto e observar como é que está a condição dele, porque ele foi estendido, ele não foi revisado. Perfeitamente possível, eu acho que faz todo sentido que você faça isso. O que o pessoal está fazendo? E a gente vê isso acontecer. O pessoal não está verificando essa condição, esse sob condição. Sob qual condição? Não sei, eu não verifiquei, eu estendi mesmo. Então eu não estou. Eu estou vendo algumas situações que está sendo feito. De novo, é uma liberdade perfeitamente lógica. Eu acho que é bem racional. Se eu não voei nem metade do overhaul do negócio em 2.000 horas, o negócio tem 500 horas, tudo bem, eu vou ficar de olho nele, porque ele venceu por data. Eu vou botar mais lupa naquele negócio, né? E vou ficar mais de olho, vou ficar mais esperto, né? Vou verificar a condição, o on condition daquilo de forma mais criteriosa. Mesma coisa com o motor, né? Motor você estende. Você tem o TBO do motor lá, 1.700 horas, um Continental IO 550. Tem 1.700 horas de TBO.
Você chegou nas 1.700 horas com todos os cilindros, sem consumo de óleo baixo. Você voou até ontem deu 1.700 horas. Hoje, tem que parar, tem que abrir. Não, ele vira um condition, ele tem as verificações são muito mais criteriosas e tem que ser feitas para que você estenda esse overhaul. Ele pode estender isso aí enquanto o motor estiver legal, né? Pode ser mais 500 horas, mais 1.000 horas, pode estender desde que ele verifique ali análise de óleo, que tipo de limalha que está aparecendo naquele óleo, né? Então isso é perfeitamente possível, eu acho que tem que ser. Só que para toda liberdade existe sempre responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Se você tem o poder de estender um overhaul de um motor, você tem que ser responsável por isso. E eu tenho visto gente que não está sendo responsável. Isso aí é grandes poderes, grandes responsabilidades. É coisa do tio Ben, do Homem-Aranha, né? Do Peter Parker, né? Que falava isso, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a aviação. Parece que o tio Ben do Peter Parker ele estava falando, ele era piloto, né? Ele era comandante, sei lá, né? Antigão e tal. E ele disse essa frase, é filosófica. Ela cabe muito na aviação, né? Então é isso, pessoal. São coisas aí que a gente viu nas últimas semanas, aí, últimas 2 semanas, e que eu acho que eu tinha que colocar isso para fora aqui no canal. E vocês podem concordar comigo, podem discordar, comentem aí. E curtam o canal da gente aí, assinem o canal da gente. Nós estamos aqui agora começando a funcionar bem com a venda e assessoria em seguros aeronáuticos, né? Começando, todo começo é meio difícil e tal, mas a gente aprende, né? A gente aprende e faz o negócio direito. E também assessoria aeronáutica, acompanhamento de manutenção, acompanhamento de pré-compra, compra e venda de aviões, assessoria daquela forma técnica que eu sempre preguei aqui, né? Eu não vendo o avião por telefone, né? Eu gosto de saber o que eu estou vendendo, ou saber o que eu estou comprando, obviamente, para alguém, né? Eu me responsabilizo por isso. Então é isso. Bons voos e bons voos.